Olá, quartetarianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi, se eu tô falando um pouquinho baixo e agora tá aqui de noite, significa que eu acabei de maratonar uma série, como eu já fiz uma vez com Stranger Things. E a série de hoje é a série 3%. A série 3% eu acho que todo mundo já sabe, não preciso falar nem mais nada, é a primeira série de ficção científica produzida pela Netflix aqui no Brasil e tem uma história magnífica por trás disso tudo, que inclusive foi meu artigo de iniciação científica na faculdade. Mas eu não vou entrar nesses méritos porque o vídeo de hoje é sobre uma análise cinematográfica e eu tô começando a estruturar melhor minhas análises para eu poder falar das questões técnicas. Essa segunda temporada de 3% tem muitos, mas muitos pontos positivos. Comparado com a primeira temporada, assim, foi um crescimento estrondoso. Eu acho que a primeira realmente foi aquele teste e agora eles receberam um orçamento bem maior para poder produzir o que eles queriam e a gente consegue perceber isso. A primeira parte técnica que eu quero comentar é claramente o roteiro. O roteiro eu dividi em duas partes. A primeira parte é diálogo e estrutura e a segunda parte é storytelling. Na parte de diálogo e estrutura, eu só vou dar nota 3 de 5. Os diálogos são um tanto quanto previsíveis e infantis. São coisas que as pessoas não falariam, são coisas que incomodam, meio que quebram aquela introspecção narrativa, que você tá mergulhado dentro da narrativa. Como, por exemplo, tem uma fala logo no início, vocês vão ver, eu acho que é logo no primeiro episódio, que uma personagem fala: Emma, 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 cada um com seus problemas. Se você quisesse transmitir que aquela personagem fosse um pouco infantil, existem milhares de outras formas. Esse diálogo foi simplesmente um pouco estúpido e eu odiei alguns dos diálogos que aconteceram. Eu iria dar nota 2, mas em determinados momentos você via que tinha um pouquinho de dramaticidade e aí então nota 3. Mas para poder salvar a área do diálogo, não fica preocupado que ainda tem a parte do storytelling, ou seja, a criação de história daquela série. Storytelling eu dou nota 5, nota total. O storytelling tá bem desenvolvido, tá com plot twist o tempo inteiro, assim, quando você começa a chegar mais pro final, você vai vendo as coisas se conectando, tem perguntas que se abrem, tem perguntas que são respondidas, e a história tem um background simplesmente incrível, que eu fiquei cada vez mais curioso para poder saber mais como que aconteceu. Eu fiquei desejando mais cenas de flashbacks do que dos momentos atuais, por causa de tão interessante que eu achei que foi aquele processo inteiro da construção daquela série. A gente entra agora na questão da direção. A direção, eu notei que os diretores são sempre muito variados, é como acontece sempre com vários seriados, cada episódio é um diretor diferente, mas a gente vê que eles conseguiram manter meio que uma consistência de padrão ali dentro, sem problemas alguns. Então a direção eu dou nota 5, eu vou colocar aqui algumas fotos que eu tirei vários prints da série enquanto eu assistia, dos momentos da direção que eu falei, nossa cara, agora você arrasou, agora isso daqui tá excelente. Então nota 5, na minha opinião, claro. Continuando, a gente entra na área de fotografia, que pra mim não tem como ter uma direção boa sem ter uma fotografia boa e vice-versa. Então eu acho que as duas andaram lado a lado perfeitamente, que é o objetivo de qualquer produto audiovisual, e a fotografia tava supimpa. Entrando na parte de arte, que como sempre minha área favorita, a arte está maravilhosa, é claro, aquela construção daquele continente do Mar Alto, agora a gente finalmente consegue ver o Mar Alto, e essa construção estética eu dividi a arte em duas coisas. A primeira dela é o design, ou seja, coisas relacionadas com figurino, adereços, construções físicas. E a segunda parte é a questão estética, se tudo tá bem relacionado, se tá se comunicando no coisa inteiro da série, se até os pequenos detalhes fazem sentido ou se eles deixaram escapar alguma coisa. E eu vou dizer pra vocês, olha que eu sou bem enjoado para a área da arte. Eles fizeram um ótimo trabalho. A questão de construção de figurino, a questão de construção de uma história através da arte, de você ver que realmente as coisas começaram a ser abandonadas e aí no Mar Alto você vê o contraste com aquilo que eu vi que a direção tentou fazer. A arte teve grande peso na parte do Mar Alto, porque você literalmente, pelo menos eu, começa a desejar querer morar ali, e cada vez que você volta para cenas do continente você sente o peso que aquela cena tem, que é magnífico quando você consegue fazer isso numa narrativa. Quando você consegue levar o personagem de um momento em que ele tá lá, maravilhado, cheio de coisas bonitas, pra outro que você fala, nossa, eu queria voltar pra aquele, você entende o processo, que é a história da série. Você meio que quer passar no processo pra ficar só nas cenas do Mar Alto, maravilhado com aquelas cenas de natureza, com as tecnologias e tudo mais. Então a arte se superou. Agora na questão do som, é assim, ó, não tem como te defender, amiga, não tem como te defender. Tava horrível. Não que tivesse ruim na questão de você entender o que eles estavam falando, mas tinha cenas, que eu não sei se sou eu que sou enjoado, mas vocês vão me dizer aqui nos comentários, você conseguia perceber claramente que foi gravado na pós-produção, ou seja, foi meio que uma dublagem.
Eu não tô julgando, porque eu já fiz um curta-metragem que eu tive problema na captação direta lá no dia e eu tive que chamar meus atores na pós-produção para fazer uma dublagem em cima das falas. Isso acontece muito quando os ambientes são grandes e aí tem muito eco, igual tá acontecendo aqui nessa sala agora que eu não tô usando lapela. Mas uma coisa que eles poderiam ter feito, e é por isso que perdeu nota na parte de som aqui, é ter tomado cuidado com a tonalidade em que os atores estão falando a dublagem, porque tinha momentos em que você estava ouvindo a fala de alguém e você notava que mudava o volume da fala ou mudava o jeito que ela estava falando. Ela começa falando brava e de repente ela completa a fala de uma forma calma, com outro volume ou com a voz um pouco mais grave. Então foram realmente falhas que poderiam ter sido percebidas. Então por causa disso, pro som eu dou nota 3. Para a última parte, a questão da pós-produção, que aí eu dividi em duas coisas, montagem e efeitos especiais. Eu não coloquei os efeitos especiais dentro da arte, porque aqui nessa montagem eu estou julgando a qualidade dos efeitos. Na arte eu julguei também os efeitos especiais na questão da estética, ou seja, se é um design bem interessante dos drones futurísticos que eles estão fazendo, esse tipo de coisa, então já foi julgado a questão estética dos efeitos especiais. Agora, a qualidade deles eu vou julgar na pós-produção. Na parte da montagem eu não tive problema nenhum com a edição, nem com os cortes, nem com a continuidade, pelo menos que eu tenha notado, não vi nenhum erro de continuidade. Se vocês viram, por favor, me avisa, me manda aqui nos comentários que eu quero ver. Mas, pra mim, a montagem recebe nota 5. Agora, os efeitos especiais, eu sei que os efeitos especiais necessitam de muito dinheiro para poder sair uma coisa boa. Quando você tem que renderizar um efeito com bastante iluminação em lugar ao ar livre, é pior ainda porque você tem que ter um computador bem bom, tipo, às vezes eles usam uns supercomputadores para fazer esse tipo de coisa, então é uma coisa complicada. E por isso, considerando que é uma série brasileira, que a gente está começando ainda nessa área, eu entendo todos esses problemas, eu vou dar nota 4, só tirei um ponto porque os efeitos, em geral, estão muito bons. E os efeitos de hologramas e os efeitos daquelas mesas tecnológicas que eles usam, tá muito, muito bom. As únicas coisas que não ficaram muito boas foram os drones e as coisas voando. Mas isso é de se entender também, porque essas coisas são sempre muitas que tem que renderizar em um movimento muito rápido, então não tô julgando nada. Pra mim, os efeitos especiais foram excelentes. Então, nota 4. Isso tudo totaliza 40 pontos, que dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a pontuação final, então, para a segunda temporada de 3%, uma das minhas séries favoritas, porque é uma ficção científica brasileira e eu também escrevo muitas ficções científicas que um dia estará na Netflix. Aliás, Netflix estão montando uma história. Se quiser entrar em contatinho, a gente conversa. Mas, enfim, a nota final para 3%, segunda temporada, é 4,4 estrelas. Vocês foram muito bem, hein? E eu já gostei. E assim, vamos entrar no assunto aqui. Não demora muito pra sair a próxima temporada não, tá? Assim, eu quero. E eu quero ver mais flashbacks, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Me desculpa se eu falei um pouco baixo, mas é que já tá meio que de madrugada e eu não quero acordar os vizinhos. Eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Sério mesmo, se vocês estão gostando dessa nova estrutura de análise, me fala aqui embaixo nos comentários. Deixa o seu gostei aqui também no vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. No próximo episódio, é claro. Tchau!